A gente, pensando bem, nós nunca devemos desistir. Quando nós temos nossos propósitos, nós podemos pensar em adiar de repente o momento certo para enfrentarmos certas situações que nós precisamos realizar na nossa vida. Mas desistir, a gente não deve desistir nunca quando o nosso propósito é firme, quando nós temos a certeza de que daquilo que nós queremos, quando a gente já pensou bem e analisou os fatos. Então é importante a gente pensar sobre isso, porque se você às vezes for na conversa de certas pessoas, elas vão fazer você entender que você não deve seguir adiante, você não deve seguir o seu caminho, você não deve realizar certas coisas que você está pensando. E daí quando você já tem um pouco certo de desânimo por perto, instalado em si, chega a essa conclusão que, poxa, realmente é muito difícil, vai ser muito cansativo, vou despender de muito tempo, enfim, a gente acaba então, na verdade, desistindo porque faltou aquele empurrãozinho. Você sabe, né, quando o carro empaca, quando o carro não anda. Então, se a gente for meio orgulhoso, não aceitar que alguém às vezes, em momentos assim, empurra, dê um empurrão no nosso carro, ele vai acabar, ficamos na estrada, ficamos na rua, como se diz, a gente acaba não saindo do lugar. Então precisamos às vezes do empurrãozinho, de uma força, de um ânimo, para nós podermos realizar aquilo que temos em mente. Eu acredito que nada se consegue no material quando a gente não monta primeiro no mental, no espiritual. A gente deve pensar nas realizações das nossas coisas, nós devemos pensar naquilo que nós precisamos e desejamos realizar na nossa vida e, logicamente, esperar o sinal do Criador nos dando o sinal positivo ou nos indicando o caminho, nos mostrando o caminho que devemos seguir. Isso faz parte da vida, faz parte da nossa vida, todos esses acontecimentos. Então, você veja bem, agora há pouco eu estava aqui, né, comecei cedo hoje, aqui você está vendo à minha esquerda aqui, estava instalando um palanque, depois eu vou girar um pouco aqui, lá tem outro palanque azul, né, aproveitei que estava por aqui, e mais lá no canto, lá deve ter outro palanque que eu coloquei, e aqui assim, mais outro aqui no fundo ali, ó. São os 4 palanques que eu delimitei uma areazinha pequena aqui para plantar umas hortaliças, plantar umas mudas, algumas coisas para nós começarmos a fazer aquilo que eu tinha dito, né? Realizar a nossa busca do alimento sem agrotóxico, sem veneno, né? E procurar se sustentar, fazer autossustentabilidade. Nada melhor do que a gente procurar fazer e criar e gerar alimentos e aquilo que nos faz bem, aquilo que vai fazer bem para o organismo. Então eu estava pensando agora aqui, meditando aqui, né, que se eu fosse pensar bem com relação aos palanques que eu tenho aqui, eu sei que esses palanques colocados ali, né, eles não vão ter muita durabilidade por causa que eles estão no tempo, né, fica no chão ali, direto na terra, que eu quero dizer, e eles poderiam apodrecer, etc e tal, poderia ser um momento de desânimo. Deixar, eu vou esperar, depois vou botar uns palanques de concreto, ou vou esperar ter um ajudante para ele fazer uma base de concreto para mim aqui, para instalar isso aqui, e de repente eu vou desanimando, vou desistindo e acabo não fazendo. E daí esses palanques eu trouxe lá de longe assim, coloquei nas costas e vim trazendo um por um, fazer os buracos, etc e tal, como faz parte. E justamente tudo isso a gente precisa de ânimo, precisa de incentivo. E nesse ponto eu conto muito com o apoio da minha esposa, que ela é muito entusiasta, é uma pessoa muito para frente, é uma pessoa muito positiva. Ontem eu tive lá para comprar umas telas para cercar aqui essa horta que nós vamos fazer, essa pequena horta aqui. E daí ela vinha aparecendo e alguém disse: ó, sua esposa lá, seu Paulo. Daí disse, pois é, daí disse para eles o quanto é importante, como é bom tu ter uma pessoa como ela, assim,
disse para eles, né, rindo. Daí eles disseram, sim, porque ela é uma pessoa virtuosa, é uma pessoa muito crente no Criador, uma pessoa que se emociona com as coisas da natureza. Ontem mesmo nós estávamos aqui no campo, aqui na campanha ou na roça, como vocês de outros estados dizem. Começou a chover, né, uma chuva forte, até por sinal veio uma chuva forte ontem. E daí nós ficamos olhando para fora e ela se emocionou com tudo aquilo. Até achei que ela estava triste, estava preocupada, etc e tal. Mas ela estava se emocionando porque ela estava vendo a natureza sendo contemplada com a chuva bonita que o Criador estava mandando. Então é uma pessoa que tem muito amor ao Criador mesmo. E isso faz parte, isso é muito bom quando a gente consegue. Eu agradeço muito ao Criador por ter uma esposa que eu tenho, uma pessoa muito dele mesmo. Isso faz todo o diferencial na vida do ser humano. Ter uma mulher, ter um esposo que realmente é temente ao Criador, que segue os mandamentos, segue as leis que o Criador tem. Mas voltando para cá, né, a gente nunca pode, eu não consigo me esquecer, graças a Deus não consigo esquecer do Criador. Agora há pouco eu estava pensando, né, vejo muito por aí, as pessoas cobrindo o palanque com aquelas latinhas que vem, né, tem tipo uns preguinhos embaixo, que o pessoal bota em cima, para não permitir que a água entre por ele, daí racha, né? O palanque às vezes não é um palanque de cerne, hoje em dia é difícil você encontrar os palanques assim, de madeira de lei, como se chama, de madeira dura, né? Então tem essas madeiras mais moles, como se diz, e daí eu estava pensando como fazer. Então a gente não está próximo da cidade, então a gente tem que... O campo, a roça, ele oportuniza a criatividade, ele nos chama, ele nos instiga a gente a tomar a decisão, o que eu posso fazer, né, de diferente para mudar certas coisas que no momento eu preciso. E daí eu estava vendo lá que sobrou da cobertura uma lata de zinco, lata das algerosas, como se chamam, né? E daí eu disse, mas sabe o que eu vou fazer? Aí eu peguei, entortei ela aqui assim, eu coloquei uns preguinhos, etc e tal, já protegi a cabeça do palanque. É muito importante ter isso, porque, como eu disse para vocês no início, né, o palanque em si, pela madeira que é, e colocar direto na terra, assim, sem proteção nenhuma, ele praticamente não vai durar muito. E aí fiquei pensando, bolando nas alternativas que a gente precisa tomar, né, que vão fazer, né? A gente tem que botar a cabeça a funcionar como os outros. Tá na cidade, você vai, pega o carro, vai ali, né? Você compra as coisas e instala. Aqui no campo, na roça, como é falado em outros lugares, a gente tem que meio improvisar. Daí andando por lá, achei uma tampa de alguma coisa que não tinha, coitada, né? Não tinha utilidade. Mas de repente ela se tornou útil aqui para colocar aqui na cabeça do palanque, para proteger o palanque e assim proteger da chuva, para que o palanque ele consiga durar um pouco mais. Então são essas coisas que a gente vai buscando junto à natureza, vai aproveitando os restos das coisas que às vezes sobra e etc e tal, e a gente vai colocando e vai montando então aquilo que tu precisa. Então muito bom, muito importante essa questão da natureza, viver com ela. Há pouco tempo eu plantei esse pezinho de pêssego aqui, não sei se você consegue enxergar aí no vídeo aí, mas é tão bonito. Olha pessoal, você que é da roça aí, não sei se você cultiva os pêssegos, né? É tão bonitinho essas florzinhas do pessegueiro, você nem imagina o quanto é lindo isso. Então, na verdade, tudo é bonito, né? Tudo é muito lindo, né? Aqui tem um pezinho de mandioca, o pé de rama, como se diz, né? Aqui tem ela meio abaixada, ela tá pequena ainda, mas ela vai crescer, tá nascendo. E aqui também, né? Até vou me abaixar um pouco mais aqui para mostrar para vocês esse pezinho pequenininho da laranjeira aqui, que ficou muito tempo desprotegido, né? E daí as formigas, vocês podem perceber nas folhas, formigas, elas bateram aqui. Daí nós aprendemos lá com o professor Brenner que as formigas a gente não mata elas. As formigas têm uma função muito importante na terra, né? Que a gente não deve matar as formigas. Então o que a gente faz? A gente tira folhas, né? Tira as folhas dos arbustos, das coisas que tem, e coloca no pé da laranjeira, no caso aqui, ou onde tem o formigueiro. E a formiga, ela interpreta, tudo que o Criador botou na terra tem uma função, né? Então ela entende que você
está dando alimento para ela, que não precisa ela sair, e ela tem um grande desenvolvimento, uma grande importância para a terra. Então nós não usamos veneno para matar formiga aqui no nosso sítio. Aqui você pode ver também, tem outro pezinho que foi judiado aqui, agora já abasteceu as raízes dele aqui, né? Então ficou tudo beleza. Então a gente, como eu mostrei no vídeo anterior, o mato às vezes está alto, né? Então a gente corta o mato e, como vocês num vídeo eu mostrei, a gente pega essa palha que sobra, né? Essa palha aqui que sobra aqui, ó, a gente vai colocando nos pés das árvores, vai se tornando adubo. Esse dia eu confirmei com o professor Brenner lá do canal Agricultura de Verdade, e ele ensinou nós a botar nos pés das coisas. Como aqui tem um pé de nogueira, né? Tem uma pequena plantaçãozinha de nogueira aqui, só para a gente se interter com os gaúchos, mas é muito importante para a gente. Então tá, pessoal, trouxe um pouco aqui dali da rural aqui, no meio do campo que a gente está fazendo aqui. Tem que me virar solito, como diz o gaúcho. Não dá pra gente, não tem ninguém para filmar, então peço escusas para vocês se não ficou uma filmagem boa, não pude mostrar direito as coisas que tem aqui. Depois outro vídeo eu vou mostrar uns pés de goiabeira muito bonito que tem aqui no sítio também, sítio Meu Senhor, né, que graças ao Criador e graças aos cuidados, né, e as orientações que nós estamos tendo com o professor, o Dr. Brenner, grande Brenner do canal aí, né, e as goiabeiras nenhuma tinha bichinho dentro, então podia comer tranquilo, goiaba aquela vermelhinha por dentro e branca também, né? E tranquilo, não tinha bichinho nenhum, não tinha nada. Muito obrigado a você, meu amigo, minha amiga, faz parte do canal. Vamos ajudar o canal a crescer para a gente divulgar essas coisas, se você acha interessante. Agradeço sempre a você que faz parte, muito obrigado. Para você que deixa seu comentário, tem tantos amigos aí que faz parte de outros países. Me emociona muito quando vejo as pessoas de vários países curtindo o vídeo desse simples ser humano aqui, do interior agora do sul do Brasil. Me emociona muito quando vejo vocês curtindo, vocês comentando, igual vocês também fazem parte aqui da nossa região. Muito obrigado e peço a Deus, ao Criador, que sempre esteja contigo, com a tua família, te protegendo, te abençoando e seja sempre muito feliz. Muito obrigado, até mais.